Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 109º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Farrapos de Ideias, da Antonieta de Barros, também conhecida pelo pseudônimo Maria da Ilha, livro representante de Santa Catarina no giro pelo Brasil. Terra de Guga, Santa Catarina é conhecida por suas várias festas tradicionais, como a Oktoberfest, a Bierfest, a Marejada. Também é onde tem várias cidades famosas, como Balneário Camboriú, você pode descer para o BC. Também tem Joinville, tem Blumenau e, naturalmente, a capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, de onde veio a nossa autora de hoje. Nascida em 1901, em 1935, a Antonieta de Barros vai se tornar a primeira mulher negra a ser eleita no Brasil como deputada. Ela também vai ser a primeira mulher da região sul a ser eleita. Foi a primeira eleição em que mulheres puderam ser votadas, isso não faz nem 100 anos. E em 1937, ela vai ser oficialmente a primeira escritora negra de Santa Catarina. A Antonieta vai fazer durante sua vida e sua carreira política uma defesa ferrenha da educação, da cultura e até da generosidade. Ela realmente vai ver essas três coisas como uma missão de vida para ela. E eu já adianto que eu não vou estar fazendo críticas aqui, não vou estar resenhando a carreira política dela, não vou estar falando do que ela fez no partido, o que ela fez como deputada. Eu vou falar sobre o livro especificamente. Então vamos começar a falar sobre a obra de hoje. Falando de literatura propriamente, então, essa edição aqui do Farrapos de Ideias é de 2022, pela Script Editora. É uma edição que vai destoar um pouco das outras, mas porque as outras tinham um propósito um pouco incomum também. Todas as outras edições, 3 edições anteriores, tinham um propósito de serem para a caridade, de terem um benefício para alguma instituição. E a primeira edição de 1937, como eu mencionei, foi em benefício da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, uma organização que a Antonieta co-dirigiu também. E na página 5 do livro, ela já vai dar um recado até para mim mesmo, tantos anos depois que ela já tinha morrido. Mas eu vou ler para vocês, acho que é o último parágrafo da nota que ela faz para o livro, a razão de ser deste livro, que é: livro do coração catarinense não entrego à crítica, porque não me animam pretensões literárias. Entrego sim ao coração da minha gente, em benefício do preventório, em benefício do que eu já mencionei aqui. Então, esse livro não tinha pretensões literárias, mas eu li ele como literatura porque ninguém me avisou que o negócio não era exatamente literatura. Eu vou explicar um pouco melhor por quê. Esse livro é um conjunto de textos que faziam parte de diferentes colunas que na verdade tinham o mesmo nome, pelo que eu entendi, que eram Farrapos de Ideias ou Farrapos também, em diferentes jornais de Floripa. Então ela publicava em vários jornais diferentes. Ela tinha uma carreira como jornalista ou publicitária, não sei. Ai Jesus, eu não sei o nome técnico, eu não sei a profissão exatamente, mas ela publicava esses textos que não eram exatamente crônicas. E eu não diria que eram crônicas. Assim, dá pra entender como crônicas, alguns deles, alguns vão ter um tom mais cotidiano. A maioria que tem o tom cotidiano vai falar de feriados, vai falar de Ano Novo, Natal, essas coisas mais tradicionais, assim. Mas, no geral, eu diria que os textos são opiniões dela, assim. São realmente visões de mundo, não tem um tom de acontecimentos, não tem essa questão da crônica de serem textos meio com data pra acabar, assim, e que vão fazer sentido dentro de um contexto muito específico. Não era isso. Eu acho que a crônica aqui é difícil chamar esses textos de crônicas. Então eu vou fingir que ninguém falou isso também, porque na descrição do livro, na divulgação, tem essa ideia de que são crônicas, mas na minha opinião são opiniões. Então vamos ver com esses olhos. Acho que vai ser melhor pro livro também. Então vamos falar de uma vez dos pontos-chave do Farrapos de Ideias. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes dos pontos-chave, né? Que são o que tem de bom no livro, o que tem de duvidoso e o que tem de ruim. Então vamos começar com o que tem de bom. Eu não sei se é exatamente pela Antonieta ter tido uma carreira política, mas eu vejo muito no livro uma coisa que eu acho que faz muita falta em pessoas que militam. Eu digo militância no sentido de realmente quem tá convivendo ali, quem realmente vai ter instituições, vai estar em ONGs, vai estar em organizações que vão fazer coisas. Mas eu acho que muita gente vai estar só no discurso, e o que o livro faz é uma chamada à ação. Ela realmente convoca as pessoas a agirem, e na página 55 ela vai falar: a literatura educativa mais produtiva é a que se pratica, e não a que se escreve.
Eu acho que ela vai ter uma conscientização da cultura como algo que deve ser banalizado, que é muito interessante para a época dela. É uma coisa da década de 30, eu acho fantástico, porque o Gilberto Gil tem aquele vídeo famoso em que ele fala que cultura tem que ser igual arroz e feijão. E isso ela já estava falando há muitos anos atrás. E essa visão ser declamada, assim, num sentido público, num sentido mais amplo, acho muito bacana e eu acho surreal, assim, o quanto que ela era inovadora, não exatamente, mas, tipo, meio vanguardista mesmo, para alguém que já era uma minoria, dentro de uma minoria, e que estava ali na política como uma voz muito potente. E é surpreendente a história dela, assim, eu realmente não vou fazer críticas à história dela, à trajetória dela na política, gente, eu tô falando de literatura, mas esse fator da convocação à ação é muito forte, porque as opiniões dela vão estar muito nessa coisa de vamos fazer alguma coisa, a gente tem que se mexer. Outra coisa bacana são as reflexões humanas, assim, quase filosofias de vida que ela vai trazer, e em alguns pontos eu me questionava, isso aqui é autoajuda? Eu acho que não no sentido coach, não no sentido piegas, assim, em alguns momentos vai beirar isso, eu vou trazer esse ponto duvidoso, mas no geral teve frases, assim, teve momentos em que eu parava e pensava, nossa, isso faz sentido pra minha vida. Teve uma frase que eu realmente peguei pra mim, que eu achei muito bonita, o jeito que ela foi organizada, que foi na página 64, tu não és uma esfinge somente para os outros, mas também e antes de tudo para ti mesmo. Achei muito bonito porque várias vezes no livro, várias vezes nesses textos, ela vai falar muito de respeite-te a ti mesmo, assim, tenha respeito com você, entenda você mesmo, essa vibe de autenticidade, assim, e de você olhar para dentro para você compreender o que você enxerga do mundo, como você enxerga os outros. Não que você vá realmente se mergulhar em si, se isolar, mas realmente entendendo que você tem particularidades. E eu achei isso bacana, achei legal, eu gosto dessas coisas. E um último aspecto que eu gostei do livro, de todos os textos em conjunto, eles vão ser muito anti-guerra, muito contra os armamentistas, e eu acho que isso vai misturar tanto a questão política quanto uma questão pessoal, porque ela vai falar muito do egoísmo dos homens, de como ela estava ali entre guerras, né, ou quase no início da Segunda Guerra, eu acho. Eu não lembro exatamente se já tinha começado ou não, mas vai estar naquele momento do mundo em que todo mundo quer entrar em conflito e ela, tipo, isso é totalmente egoísta, isso não vai levar a lugar nenhum. E ter essa visão enquanto o evento histórico acontece também é muito bacana. E ela vai falar uma frase que eu acho que sintetiza bem essa questão do orgulho, essa questão do egoísmo mesmo. Na página 37 a gente vai ter essa citação referindo-se à humanidade em geral, aos homens. Abre aspas. Enquanto não compreenderem que, na vida, é preciso imitar a boa árvore para dar boa sombra, não passarão de seres inferiores, sem vontade, sem energia, sem ideal, presos pelo egoísmo ao colossal rebanho dos domesticados. Acho muito bacana essa ideia da massificação, assim, do pensamento, de um comportamento de rebanho mesmo. Acho muito interessante ela já enxergar isso e já conseguir colocar como algo egoísta mesmo, algo individualista. Não sei se esse termo já era famoso na época, mas eu enxergo dessa forma. Achei esse o último ponto bom do livro. Agora vamos para o que ele tem de duvidoso. Vários dos textos aqui vão ter citações bíblicas, e isso é ruim? Óbvio que não. A gente vai ter a Bíblia como o maior livro citado, com maiores referências, assim, em número mesmo. É um livro muito famoso, o livro que mais vende todo ano, né? Enfim, não que isso seja necessariamente algo perigoso no quesito religioso, mas eu acho que ela vai trazer a cristianidade dela, o catolicismo, eu não sei diferenciar muito bem essas questões, gente, mas ela vai trazer muito forte a ideia de que, existe um bem, uma verdade e uma moral, todas com letra maiúscula usadas no texto, que é indiscutível, assim. Existe o bem, existe a verdade, existe a moral, você deve seguir isso. E ela não vai falar num sentido muito você deve seguir isso desse jeito e tal, mas como se todas essas entidades, como se essas coisas fossem unânimes, assim, e como se fosse muito óbvio, quem não tá seguindo não tá entendendo. Mas eu acho isso absurdamente perigoso. Eu acho que ela traz uma ideia de perfeição, como se o perfeito existisse. E é claro que se você enxerga Deus como um ser perfeito, você vai tentar se aproximar dele de alguma forma. Mas eu acho isso meio prepotente também, você tentar alcançar Deus pelos seus comportamentos e não reconhecendo que você tem defeitos. Mas enfim, isso é outra discussão. Eu só acho que foi muito estranho ler um livro em que realmente o bem, a moral, a verdade estavam colocados ali como se fossem coisas indiscutíveis, e eu ficava assim, eu nem sei do que você tá falando umas horas.
Eu acho que o seu bem não parece o bem, ou a sua moral é muito estranha e não faz sentido na minha vida. E sei lá, eu achei que foi um conjunto de crenças, um conjunto de ideais, assim, muito colocados como uma imposição, assim, e fiquei preocupado. Para vocês entenderem melhor o tom moralista que os textos vão ter, em sua maioria, eu vou ler uma frase da página 107. Uma frase não. Ah, não, mentira. É um parágrafo e uma frase. É um parágrafo frasal acima de tudo. Abre aspas. Nós, os homens e mulheres de boa vontade, devemos acima de tudo, antes de tudo, primeiro que tudo, empregar todo o nosso esforço e trabalhar de coração para a elevação do nível moral da humanidade. E assim, é claro que a humanidade tem para onde crescer, tem para onde melhorar, mas homens e mulheres de boa vontade que vão elevar a moral da humanidade, assim, elevar o nível, é estranho, né? É uma coisa que parece um discurso que a gente já conhece das igrejas evangélicas, de pessoas que pregam e que não defendem exatamente na ação o que elas pregam, né? Mas é estranho. E além dessa questão moral, a gente também vai ter uma coisa que vai para um lado político, que na verdade são textos que parecem dissertativo-argumentativos, eles parecem apresentar propostas de intervenção que falam é preciso, urge a necessidade, e isso também vai para um lado da pregação, mas eu acho que sintetizando todo esse meu incômodo, eu diria que o livro vai parecer às vezes não charlatão, eu não acho que vai ter essa coisa coach, não vai ter essa coisa Silas Malafaia, mas eu acredito que o livro vai ter um tom de civismo, e eu acho que isso é muito complicado, porque essa ideia de gente que estava realmente no magistério, né, que estava na educação, tinha essa ideia da ordem, tinha essa ideia do patriotismo, assim, e é difícil, né, separar essas coisas não é fácil entender até onde a pessoa vai entender a ordem como uma coisa só necessária para organizar mesmo, ou se tem um sentido de hierarquia, se tem um sentido de poder ali, e se tem uma lógica de você deve obedecer porque esse é o seu papel. E isso é complicado, porque a Maria da Ilha, a Antonieta de Barros, ela vai ter, inclusive eu nem falei do pseudônimo, né, mas ela publicou como Maria da Ilha, enfim. Mas a Antonieta, ela vai ter essa coisa de, às vezes, parecer muito pra frente, às vezes parecer muito presa a uma ideia de devo seguir as ordens, devo seguir as regras. E também não acho agradável, mas enfim, acho que eu já falei de tudo que é duvidoso. Vamos então ao que eu achei que o livro tem de ruim. Talvez você que esteja assistindo este vídeo ache que eu estou pegando pesado um pouco com ela, mas chegou um momento em que todas as minhas impressões foram não confirmadas, né? Eu acho que elas foram mais aprofundadas, assim, teve um peso maior em todas as coisas que estavam me deixando mal, de certa forma, ou que realmente não estavam me deixando interessado no livro, que foi quando ela começou um elogio ao José de Anchieta. Para quem não sabe, o José de Anchieta foi uma pessoa muito importante para a cristianização dos indígenas no Brasil, e isso é um tópico absurdamente delicado, na verdade não tão delicado, né? Eu acho absurdamente horrível, e para falar melhor, eu acho que ter um elogio a isso no livro me fez perder muita estima pela figura dela. Eu comecei a questionar muita coisa, não falando que eu desconsidero toda a carreira política dela, eu ainda estou nessa tecla, ainda vou bater nela porque eu acho que não tem como anular as coisas, as pessoas são complexas, mas no momento em que ela vai escrever um texto, em que ela vai falar dos índios, né, já começando aí, mas isso é uma questão mais recente, mas falando dos indígenas como pobres índios, rebeldes, ferozes, com uma ferocidade ignorante, com os horizontes fechados e tenebrosos, e além disso, falando que o José de Anchieta roubou-os da animalidade, assim, oi? Tipo, você não estava pregando a generosidade, que as pessoas fossem autênticas, você está falando de um grupo de pessoas que foi dizimado, que foi realmente assassinado, e à torta e à direito no Brasil inteiro, porque estava querendo só viver a sua vida em paz e continuar com as suas crenças, com a sua vivência. É assim, é tão surreal ela pregar várias coisas, é tão irônico o quanto o que ela pregou em alguns momentos do livro destoava do jeito que ela tratava os indígenas, que eu fiquei assim, por que você tá fazendo isso? De onde saiu isso? Eu não acho que dá pra entender essa puta ironia que acontece no livro, porque parece que ela foi contraditória de propósito em algum momento, mas eu acredito que o livro já tinha um tom de superioridade. Seja superioridade moral, seja superioridade
de intelecto, assim, que parecia estar ali de alguma forma. E aí, quando vem isso, pra mim, confirmou que ela se acha melhor, ou pelo menos escreve como se achasse melhor do que os indígenas, pelo menos. Como se eles não tivessem uma moral, como se eles não defendessem o bem e a verdade que ela acredita. Então aí eu perdi o livro, assim. O livro foi embora pra mim de uma forma. Porque também, gente, eu não ia mencionar isso, mas vou mencionar. O livro é meio chato, ele é meio maçante, ele é repetitivo. Porque os textos eram textos de opinião que você não entende de que época eram quais, assim, qual que é a distância temporal entre eles. E muitos pareciam repetições mesmo um do outro. Eu sinto que eu li o mesmo texto umas boas 10 vezes, sem exagero. Porque não tinha essa questão da crônica, né? Da crônica assimilada a um fato. E não tinha uma preocupação também de trazer variedade. Então foi um negócio que degringolou absurdamente. Eu terminei esse livro com um alívio muito grande de finalmente acabar. Nossa, foi que bênção, que bênção. Isso sim, graças a Deus. E assim, pra ser honesto também, só voltando no José de Anchieta, eu não voltei pra pesquisar sobre ele, eu estudei na escola, eu lembro do nome dele, eu lembro que ele foi uma pessoa, assim, acho que na literatura, foi ele que escreveu também? Eu acho que foi ele que tem uns poemas, talvez. Mas assim, ela coloca ele num pedestal, como se fosse uma pessoa que tivesse ido contra as barbáries dos indígenas. Gente, os indígenas só queriam paz, vai se fuder, tipo, pelo amor de Deus. Ainda tem que escutar o chato indo lá pregar o cristianismo. Nossa, imagina, eu acho, historicamente isso é tão absurdo, eu não consigo nem colocar em palavras o quanto eu acho que foi, não deselegante, mas que foi realmente... Me deu desgosto de ler ela falando dos indígenas como se fossem animais que precisavam ser cuidados. Nossa, foi horrível. Foi horrível, horrível, horrível. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei pouquíssimo. O que eu trouxe de bom, que eu achei que eram coisas boas, eu realmente achei bacana. Não é mentira também, eu não anulo essas coisas, não anulo a carreira política dela. Vou repetir mais uma vez. Eu acho que essa questão da educação, mesmo que se misturasse com a questão religiosa às vezes, existe uma defesa da cultura que é muito interessante. Existem opiniões em relação à guerra que são legais, existem algumas filosofias de vida que fazem sentido, mas no geral eu gostei pouquíssimo do livro. Se você me perguntar se eu recomendo, eu não recomendo, pelo amor de Deus. Mas se você quiser conhecer mais a história da Antonieta, acho bacana. Isso eu acho que é uma figura que foi interessante na história do Brasil. Eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas ela ainda foi uma pessoa muito à frente do seu tempo em muitos aspectos. Então acho que vale a pena você saber da história dela, saber que ela existiu. Vamos para a conclusão. É preciso separar o joio do trigo, urge essa necessidade, mas a gente sabe que tem mais de um do que de outro. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Eu adoro os comentários de vocês. Eu tenho respondido pouquíssimos, mas eu ainda leio todos. E peço que você comente no vídeo, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal. Muito obrigado a quem acompanha o canal rumo aos mil inscritos. Vou ficar muito feliz com essa conquista. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.